Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os nossos trabalhos, dos bons espíritos aqui presentes que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa entender bem essa lição de Kardec, que a gente possa entender essa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Na aula passada, a gente estava falando das doutrinas, o capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, das doutrinas, e a gente estava falando sobre panteísmo e niilismo, que são doutrinas que não acreditam ou que pregam a não existência da vida futura, a não existência da alma. Nós paramos na aula passada no item 7. Então hoje estamos no item 8, o meu aqui é página 11, tá? O meu aqui é página 11, então vamos lá, todo mundo já pegou o livro, então vamos continuar. Item 8. A esse sistema pode opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Então a esse sistema que ele está se referindo, panteísmo e niilismo. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado por partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Uma das causas que esse panteísmo e o niilismo não foi aceito, porque se Deus ele é feito de um todo, formado de um todo, como é que pode, se Deus é perfeito, como é que pode ele ser formado por partes imperfeitas, como ele diz aqui, e essas partes imperfeitas necessitam de progredir. Continuando, então devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, forçoso é convir que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride constantemente, deveria ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. Então essa teoria aí, as pessoas que forem analisar, a pessoa que for pensar, raciocinar, vai ver que a coisa não está bem certa, porque se Deus faz parte dos imperfeitos, então Deus é imperfeito. Se Deus tem que progredir, como diz aqui, então quando Deus criou o universo, criou os mundos, ele era imperfeito. Então como é que pode um Deus imperfeito criar coisas tão boas, tão divinas, como a gente pode dizer? Então aí Kardec coloca essa parte, essa contestação, com referência a essas doutrinas. Continuando aqui. E como pode ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência, quais as que regem o universo? Então, como é que pode, se ele era imperfeito, como é que ele criou essas leis tão admirável que a gente tem hoje? Continuando, se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Então, se todas as almas fazem parte da divindade, as leis da natureza foram criadas por elas. E aí, Kardec pergunta, como se sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua? Então, também é outra divergência, Se foram as próprias almas que construíram as leis, como que elas podem ser contra? Continuando na teoria aqui, uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Então Kardec está dizendo, quando se cria uma teoria, quando se cria um conceito, esse conceito tem que satisfazer todo mundo. Se não satisfizer todo mundo, alguma coisa tem que mudar, ou então não é perfeita. Se alguma coisa puder ser desmentido, como ele diz aqui, então alguma coisa tem que mudar. No item 9. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Então, aí, se as almas fazem parte de um todo
e elas acabam perdendo a sua individualidade, né? A parte moral fica como? Como a gente já falou na aula passada, né? Por que ele vai evoluir, progredir, tentar melhorar, se depois vai se juntar num todo? Dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservam essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de maríades de vontades divergentes. Então, se as almas têm vontade própria, depois elas voltam para um todo, que é Deus, então Deus deixaria de ter a sua opinião. Ele seria uma variedade aí de vontades, né? Um composto, como ele diz aqui, de vontades, e que um seria divergente do outro. Então é meio inconcebível esse tipo de teoria. Continuando, além disso, sendo que cada alma parte integrante da divindade deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus, soberana, não tendo interesse algum na prática do bem. Ela pode praticar o mal impunemente. Então, se a alma, né, não depende ou é integrante da divindade e pode fazer o que quer, ela se torna soberana. Soberana, ela pode fazer o bem e o mal. Não tem, como diz aqui, não, vai ser impunemente, vai continuar sem medo da vida futura, como a gente sempre diz, né? Então isso é outra coisa que é contra. Como que uma alma que ela é integrante da divindade, ela vai fazer coisas ruins ou atos, né? Atos maus. Como? Se é Deus, não pode fazer mal. É um contrassenso essa explicação deles. No item 10. Demais, estes sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humana. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Então todos nós, né, a gente tem isso já no nosso íntimo. A gente necessita de ter uma razão, de ter uma satisfação de certas coisas. Se a gente não tem essas respostas, a gente fica meio na dúvida. Então, como ele diz aqui, existem essas 3 soluções. Ou você faz parte do nada, morreu, acabou. Então é aquilo que a gente falou na aula passada, né? Por que você vai progredir? Por que você vai tentar melhorar? Ou qual é o medo que você vai ter de cometer um erro se não vai ter punição nenhuma futura? Ou a absorção, que seria juntar-se a um todo, que é quase a mesma coisa, como a gente já explicou, apesar de você voltar para um todo, existe uma vida futura, só que essa vida futura perde aí a individualidade de cada um. Também não é lógico isso, né? Ou a individualidade da alma antes e depois da morte, que esse é o caso da doutrina espírita, né? A gente acredita que a alma ela é individual e existe antes e depois da morte, ou seja, existe a vida futura. Continuando aqui, é para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Então Kardec afirma que, né, essa crença, essa última que ele diz aqui, seria individualidade da alma antes e depois da morte. Então é para esta crença que a lógica nos impele. A gente tem que ir por aí, porque isso é lógico, isso é claro, né? E a maioria das religiões ou das doutrinas seguem esse modelo, pensam assim, aceitam isso. Então, continuando o nosso texto aqui, e se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a alma do homem perverso, estivesse no nível da do sábio, da do homem de bem. Então a doutrina, a nossa doutrina, né, ela pensa assim. E seria lógico você ter uma alma que
ainda não evoluiu, ficar separada e ter consequências dos seus atos. E não ficar tudo junto, tudo num todo, como diz aí a doutrina do panteísmo e o niilismo. Continuando, segundo os princípios da justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade, e com fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Então Kardec aceita isso, mas ele diz que tem que ter o livre-arbítrio. Né? Por quê? Não adianta nada você saber se tem o bem e o mal, né? Você fazer o bem ou fazer o mal, sem ter a responsabilidade dos atos. Então, como ele diz aqui, a responsabilidade dos atos pode acontecer, mas você tem que ter o livre-arbítrio de escolher. Eu faço bem ou eu faço mal. Do que eu escolher, eu vou ser responsável por isso. No item 11, todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou, por outra, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Então ele diz que a maioria das religiões da época de Kardec, né, o que ele está citando aqui é da época dele, 1850 e pouco. Então ele está citando, né, que todas as religiões admitiam que existia alguma coisa, uma felicidade depois da morte ou uma infelicidade, dependendo daquilo que você fizesse, cometesse durante a sua vida. A única divergência seria de como seria essa felicidade, né? Qual a maneira. Então as religiões diferem um pouquinho, divergem um pouquinho, né, de como que vai ser isso, né? Mas todo mundo acredita assim. Continuando, no que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí, os pontos de fé contraditórios dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por esses consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Então as religiões aceitam, né? Mas o conceito de cada um é diferente do que vai acontecer. Como que você vai ter uma vida feliz depois da morte? Então cada doutrina explica de uma maneira. Mesmo assim, né, você teria que honrar, né, Deus. Você tem que acreditar no Deus. Então entra as divergências das doutrinas por aí. Acreditar em Deus, alcançar como que você vai ter medo, né? Antigamente as doutrinas impunham Deus pelo medo, né? Então você não faz isso, senão Deus castiga. Na verdade não é assim, né? Se você fizer o errado, você vai ser responsável pelo errado que fez. Se você fizer o bem, você vai ser responsável pelo bem que fez. Não é Deus que vai castigar, né? Mas algumas doutrinas ensinam o que você tem que fazer e como você tem que fazer de acordo com o que eles entendem. Mas o princípio ou a base, né, como a gente disse no item passado aí, é aquele de que existe uma vida feliz ou infeliz depois da morte. No item 12, todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual do homem. Então todas as religiões partiram, né, já de um grau moral um pouquinho mais elevado, né? Quando chega a formar um conceito religioso, tem que ter uma parte moral e uma parte intelectual. Então, como Kardec diz aqui, que todos, né, partiram de uma parte moral elevada. Estes assaz materializado para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram coexistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Então eles entendendo, né, a parte espiritual, né, coisas, como diz aqui, mérito espiritual, eles criaram fórmulas para que você futuramente, na vida futura, na vida desencarnada, seja feliz ou infeliz. Como a gente comentou no item passado, né, você vai ser responsável pelo que fizer. Continuando, por muito tempo essas formas lhe satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessa fórmula, uma vez que a religião
não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Então, alguns seres humanos começaram a ter perguntas. Por que disso, por que daquilo? Então, todas as religiões aceitaram a vida espiritual, mas aí ficaram assim meio na dúvida. E depois? E o que acontece? E lá? E como vai? Como que faz? Então, algumas pessoas acabaram desistindo, né? Abandonaram, como ele diz aqui, essa religião, né? E cada um citava de uma maneira, tornaram-se filósofos, começaram a criar ideias mirabolantes, né? No item 13, se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo. Pábulo aí no caso seria alimento, né? O meu aqui tem essa palavra pábulo. Tá? Desde que se lhe dê, né, o alimento espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, se as religiões, como ele diz aqui, né, tivessem o conhecimento anterior, né, não tivessem ido tanto pelo materialismo, mas tivesse focado um pouquinho mais, né, no progresso do espírito, isso seria uma base espiritual, né, e essas necessidades intelectuais seriam resolvidas, né, seriam entendidas. Então não haveria tantas dissidências ou tantas religiões, cada uma pensando de um jeito. Continuando, o homem quer saber de onde veio e para onde vai. Mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco dando positivo que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe ademais para atingir o seu desderado condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita, mostrando que existe um fim, colocando ideias boas, colocando isso em relação à ciência, como ele diz aqui, seria um caso positivo, né, que você vai mostrar, vai dar uma ideia e vai mostrar com fatos. A ciência mostra com fatos, né? Então isso, se não tiver isso, ele vai rejeitar. Então, como diz aqui, né, ele tudo rejeita. Ele vai rejeitar. Por quê? A inteligência, né, o conhecimento, a evolução moral não aceita mais qualquer coisa. Continuando o nosso texto, o materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocina e se discute falsamente, embora. É a razão porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente nada. Então, eles aceitavam o materialismo e, né, o panteísmo, porque tinha lá um fundamento. Então, para não ficar pensando muito, né, é melhor pensar naquilo que já está ali, como ele diz aqui, no falso, do que não pensar em nada. Então, acreditava. Mas a partir do momento que começa a ter uma evolução, aí já não se aceita mais só aquela explicação, tem que ser uma coisa mais raciocinada. Continuando o nosso texto, apresentando-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo, o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. Então, se você apresenta um futuro lógico, né, uma coisa lógica que você pode ver, você pode provar, a ciência aceita, né, os fatos, então aí a pessoa tem uma crença, né, na bondade de Deus, sabendo que Deus é lógico, Deus é justo, que não vai deixar ninguém sofrer à toa, né? Como antigamente se dizia, se a pessoa estava doente é porque cometeu um pecado. E a gente sabe que nem sempre é assim, né? Nem sempre é porque você pecou que você está sofrendo. Então, são coisas lógicas que o Espiritismo explica. Continuando, o Espiritismo dá coisa melhor. Eis porque é escolhido
presunçoramente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo, ele mostra para você isso aí, né? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, ele te diz de onde eu venho, o que eu sinto, por que eu sofro e para onde eu vou. Te dá essas explicações, te dá uma razão do porquê do porquê. Então, é raciocinando, né, que se aceita a doutrina espírita. Então, não é só dizer eu sou espírita, você tem que estudar, né, e entender o porquê, né, que a doutrina tem que ser aceita. Né? Como ele diz aqui, o Espiritismo dá coisa melhor. No item 14. Instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade da crença. Então o homem normalmente, né, como a gente já comentou também, tem a crença no futuro. Ele acredita na vida futura. Só que com a falta de uma coisa melhor, começa a inventar, começa a criar coisas, pode ser, pode não ser, como ele diz aqui, né? Origina adversidades ou crenças diferentes. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada, engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se lhe desdobraram, hoje, à nossa vista, consagrará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crença sobre esse ponto, não já baseado em simples hipóteses, mas na certeza. Então Kardec está dizendo aqui que a doutrina espírita, né, ela não foi baseada na imaginação, não foi porque não tinha coisa melhor e começou a pensar aqui e ali. A gente sabe que a doutrina espírita foi passada para nós pelos espíritos. Através de perguntas, através de explicações, através de respostas, né, a gente chegou no que é a doutrina espírita. Kardec teve aí um trabalho enorme para construir isso, mas não foi da cabeça dele, como ele diz aqui. Também da observação de fatos materiais. Kardec observou. Não adiantava só falar que era um fenômeno, que estava acontecendo isso. Ele ia, ele observava, ele analisava cientificamente para depois dizer que aquilo era assim mesmo. Então a gente tem, né, a certeza. Né? Isso não é uma hipótese, é uma coisa certa. Continuando aqui, a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato de diversos cultos. Um passo imenso para a intolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Então Kardec aqui também, já na época dele, anunciava, né, que os cultos, as religiões, se começarem a analisar as partes que são coincidentes, coisas que nós acreditamos iguais, né? Então as religiões cristãs, por exemplo, existe uma base cristã muito grande e todo mundo pensa da mesma maneira. Existe uma divergência pequena aqui ou ali, mas a base é a mesma. Então, se começar a pensar assim, já é um ponto de contato. É um passo, como ele diz aqui, para a intolerância religiosa. Não deveria existir. Nós estamos aí em 2021 e ainda existe intolerância religiosa. Né? Existe aquelas pessoas que dizem que a minha religião é a certa e a sua é a errada. Né? Então isso é intolerância religiosa. Se nós somos todos, né, ou a maioria, né, baseado na doutrina ou na religião cristã, né, baseados na Bíblia. Existem alguns pontos divergentes, mas a base é a mesma. Né? Partindo lá de Moisés, né, o Pentateuco de Moisés, a gente vem seguindo isso. Então a doutrina espírita também segue a Bíblia. A gente explica alguns pontos pela visão da ciência, como diz Kardec aqui, ele analisou cientificamente
foi ver os fatos, escolheu as pessoas, os lugares onde esses fatos aconteciam, olhou um, olhou o outro, comparou um com o outro, comparou as perguntas, as respostas para chegar nessa conclusão, né? Então, mas a gente segue a base cristã. Então, todas as religiões que seguem a base cristã não deveria ter intolerância religiosa. Que vantagem tenho eu de dizer que a minha religião é melhor que a sua, ou que a sua é melhor que a minha? Que vantagem existe nisso? Da minha religião ser melhor que a sua, ou a sua melhor que a minha? Não existe vantagem nenhuma, né? Então, como diz Kardec aqui, né, as opiniões são divergentes, né, mas são baseadas no mesmo princípio. Então a gente tem que pensar, né, que partimos, como eu já disse, da mesma base. Se partimos da Bíblia, todas as religiões cristãs devem sim, né, ter tolerância, né, religiosa, tolerância um com o outro, né, evitar, né, essa discriminação, né, religiosa. Agradeço a atenção de todos, né? Encerramos a nossa aula aqui. Na próxima semana a gente vai para o capítulo 2, então a gente vai falar do temor da morte, no capítulo 2. Tenham todos uma boa semana, que Jesus nos abençoe.